Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí pelos novos inscritos, por vocês que têm compartilhado esses vídeos, a vocês que me acompanham diariamente ali no 3 em 1 da Jovem Pan, tá bom? Hoje eu queria aproveitar a maravilhosa oportunidade que nos deu o senador Omar Aziz de falar sobre o Brasil antigo, o Brasil velho, aquele dos hábitos todos permeados pelo abuso de poder que a gente não aguenta mais, para descrever um pouquinho para vocês porque é que ele acha a coisa mais normal do mundo mandar prender o sujeito fundado em arbitrariedade, tá bom? Vamos entender hoje então como que é que funciona o maravilhoso mundo de Omar Aziz. Conforme todo mundo sabe, ontem o Omar Aziz deu voz de prisão ao depoente durante a CPI. O cara ali, que já tinha sido exonerado pelo governo, pode ter feito besteira? Pode. Pode ter realmente negociado com o lobista? Talvez. Só saberemos quando as coisas forem apuradas. Mas não é isso que importa. O que importa é que o dito áudio que o Omar Aziz disse servir como prova para dizer que ele estava mentindo, pode ser que ele estivesse mentindo, mas aquele áudio não é uma prova suficiente, porque a voz do depoente não aparecia no tal do áudio, só aparecia a voz do cara que diz que marcou com ele antes. Você não tinha resposta do Dias falando, ah não, beleza, estarei lá no restaurante te esperando para nossa negociata bonita. Não tem isso no áudio, entendeu? Então, evidentemente, você percebe ali que até alguns senadores que estão todos muito felizes em tentar desgastar a imagem do governo via CPI, falaram, Omar, não tem motivo aí para dar voz de prisão, pensa bem e tal. Tentaram até dissuadi-lo. Contudo, como a gente está observando, o Omar Aziz e o Renan Calheiros não viam a hora de prender alguém, eles acham que estavam loucos para prender alguém, estão ameaçando de prender alguém desde o primeiro momento, e ontem aproveitaram a oportunidade, né, e assim, num movimento de total arbitrariedade, incorreram em abuso de poder, na medida em que mandaram prender um cara sem uma prova suficiente, tá? Isso foi o que aconteceu, mas o que é mais legal a gente pensar é em que mundo vive o Omar Aziz para ele achar a coisa mais natural do mundo, ele, como presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, mandar prender um cara arbitrariamente. Em que mundo ele vive? E o Omar Aziz é um cara do chamado Brasil velho, lá do Brasil dos anos, sei lá, 70, 80, aquela coisa antiga, que ela permanece lá em Brasília porque esses caras estão há muito tempo no poder e já vem de famílias que estão há muito tempo no poder. E o comportamento dessas pessoas é aquele velho, você sabe com quem está falando? O meu pai é prefeito da cidade, eu posso fazer o que eu quero. É aquele comportamento, né, das famílias que mandavam em cidade e arrebentavam com todo mundo. Quem descreveu brilhantemente essa face do Brasil, que é nada mais nada menos que o mundo de Renan Calheiros, de Omar Aziz e de muitos outros no Congresso, foi um escritor chamado Luiz César de Araújo, num belíssimo romance chamado A Sombra do Pai. Eu li essa obra, né, recentemente, e eu estava esperando um momento, uma oportunidade para poder falar dela para vocês. Eu falei, não, esse momento vai surgir. E eu queria aqui agradecer publicamente o Omar Aziz por ele me dar essa maravilhosa oportunidade de apresentar para vocês que ainda não conhecem, o Luiz César de Araújo. Outro dia eu falei de um livro dele, que foi o de estreia, chamado A Vida é Traição. Também é um livro que poderia ter sido inspirado ali, né, por Renan Aziz, o pessoal da CPI, mas enfim, esse abuso de poder que cometem sistematicamente esse tipo de gente, né, o Aziz, Renan e etc., é um mundo que está descrito aqui no A Sombra do Pai, tá? Então, o protagonista desse romance, lindamente escrito, tá? O Olavo de Carvalho falou assim, o Luiz César de Araújo é o escritor que sabe escrever, coisa rara no Brasil. Mas o que é saber escrever, né? Não é simplesmente ter um domínio do português, é saber escrever, saber compor uma história, é saber criar o personagem, é saber fazer com que nós, leitores, nos sintamos dentro da paisagem retratada, é fazer com que a gente se sinta testemunha
testemunha dos movimentos espirituais que acompanham o protagonista, né? Tudo isso. Então o cara envolve muito bem os leitores. E os capítulos, como são curtos, é um livro que você consegue ir lendo com o passar dos dias, mas você se mantém envolvida. É porque é uma obra que você não vê a hora, não, agora eu vou ter um tempinho livre para ler, né? No caso desse livro, eu fui lendo nos meus percursos, nos meus trajetos de metrô até o trabalho, né? Eu aproveitava o trajeto de metrô para ler alguns capítulos. E como o livro é muito bem amarrado, ainda que eu tenha demorado mais do que eu demoro costumeiramente para ler um romance, a integralidade da história em nenhum momento se perdeu. Por quê? Porque tudo é muito bem amarrado. Então, um autor, um escritor que sabe escrever, é o cara que sabe dar a cada personagem a extensão e o lugar na obra que ele precisa para que a mensagem seja transmitida. É um cara que consegue estabelecer uma conexão simbólica entre todos os personagens envolvidos. É o cara que faz com que cada coadjuvante tenha um sentido especial. E cada um dos coadjuvantes dessa história é absolutamente fundamental para que o sentido daquilo que ele está comunicando seja transmitido para o leitor, tá? Então, saber escrever não é simplesmente ter um português límpido e perfeito, como o Luiz César de Araújo tem. Vai muito além disso. E, de fato, é uma história incrivelmente bem escrita. Eu acho que eu já divulguei outros livros da Danúbio, né? Que é a editora do Diogo Fontana, o autor de um livro que satiriza maravilhosamente bem todos os petistas de luxo no Brasil afora, mas o Luiz César de Araújo é um dos autores mais extraordinários que a editora Danúbio publicou, tá? E esse é o livro que vai te fazer entender o mundinho de Omar Aziz. É o mundo do abuso de autoridade, é o mundo da família que manda na cidade, é o mundo daqueles pais que têm os filhos que se comportam como coronéisinhos e simplesmente vão cometendo crimes e fazendo besteiras, e aí os caras encontram um coitado para assumir a culpa no lugar deles. É o tipo de família que tá cheia aí no Brasil ainda, tá? Que ele retrata como se é um Brasil velho, mas esse Brasil velho infelizmente está vivo, e tá vivo na figura do Omar Aziz, né? O que a família dele fez? A família dele não desviou recursos da Secretaria de Saúde do Amazonas? Pois é, e o cara está ali na presidência da CPI da pandemia. Quer dizer, a família dele desviou recursos no passado de um estado como o Amazonas, que é muito mal estruturado em termos de saúde pública, e aí o Amazonas foi aquele que teve uma das maiores dificuldades para lidar com a pandemia. A gente teve um monte de escândalo lá. E o cara tá ali na CPI. Ai, eu sou governador do Amazonas, eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu, amigo? Pergunta para sua família. Pergunta para sua família o que é que aconteceu, que talvez você entenda, né? Cadê os recursos que estão indo pro Amazonas nas últimas décadas? Onde é que eles foram parar? Entendeu? Então, assim, essas obras, muitas vezes as pessoas acham que ficar o dia todo ouvindo notícia vai fazer a gente entender o Brasil. E eu sempre digo pra vocês querem entender o Brasil? Vocês querem entender os vícios da nossa cultura? Vocês querem entender tudo que precisa ser superado? Inclusive nos nossos costumes, o que tá arraigado, o que torna possível que o Omar Aziz se comporte como ele se comportou ontem? Então, vocês têm que mergulhar um pouquinho mais fundo. Não basta ver a notícia, não basta dizer que ele comete abuso de autoridade. Tem que entender como isso está enfincado na cultura brasileira. E foi isso que o Luiz César de Araújo fez, sem nem imaginar esse episódio do Omar Aziz, mas sabendo, perfeitamente consciente de que ele é, digamos assim, o resquício de uma tradição que evidentemente a gente tenta superar porque a gente já reconheceu e já está cansado dela, mas ela ainda existe no Brasil, tá? Então, A Sombra do Pai é o livro que vai te fazer entender profundamente por que é que Renan Calheiros, Omar Aziz e muitos pilantras se comportam da maneira como eles se comportam, na maior cara de pau e achando que estão certos. Tem uma coisa boa, eu não quero dar spoiler, porque o livro, cara, esse livro é muito bom, é um livro que você não vai conseguir parar de ler, né? E assim, quando você tá lendo, você não sabe se é um romance psicológico. E aí que vai chegando no meio do livro, você fala, não, peraí, esse cara tá falando do Brasil. Esse cara tá falando do Brasil. Não é possível, eu sei que eu tô lendo aqui. Esse cara tá falando das piores coisas da nossa tradição. Esse cara tá falando daquilo que a gente não aguenta mais. Esse cara tá falando de tudo o que mobilizou uma parte significativa dos brasileiros a recusar essa velha tradição. É disso que ele tá falando. E aí, quando a gente termina o livro, a gente fica meio assim, né? Porque é um final triste.
Todo livro é triste? É o final triste. Só que aí tem um pós-fácil muito bom do Diogo Fontana. E aí ele fala tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero estragar a surpresa. Vou deixar na descrição aqui do meu vídeo um link pra vocês procurarem esse livro. Vou deixar vários. Vocês compram se vocês acharem mais barato. Só não deixem de ler essa obra pra vocês entenderem o mundinho em que o Omar Aziz ainda vive. Porque é o mesmo mundo que levou a derrocada dessa família. E nós, brasileiros, vamos nos manter firmes, porque esse tipo de atitude abusiva, equivocada, de usar pessoas mais frágeis para levar a culpa pelo que você fez, esse tipo de coisa é algo que talvez tenha vida curta no Brasil. E o fato de ter vida curta no Brasil se revela na quantidade de piadas que todos nós fizemos com a arbitrariedade do Omar Aziz, ao fato de a gente simplesmente recusar essa atitude dele. Talvez há 30 anos atrás ninguém tivesse esse espírito de recusar o que ele fez, mas hoje a gente recusa. Hoje a gente recusa porque a gente quer ver esse mundo do Omar Aziz se tornar um fóssil, como acontece nesse maravilhoso livro do Luiz César de Araújo. Beleza? O vídeo de hoje era esse. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.